E aí galera, beleza? Quarto dia da nossa nova série, Uma Vida com Propósitos. O tema de hoje é Criado para Ser Eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Está em Eclesiastes 3:11. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade, do que aqui. Como a gente tem falado, a gente falou nos últimos vídeos, nos primeiros vídeos, o tempo que a gente vive aqui é um tempo de castigo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser eternos. E pela nossa desobediência, pela desobediência do primeiro Adão, você pode falar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tem, mas você tem que retornar à sua essência. O primeiro homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem a nossa essência. Desde o primeiro homem até você, até hoje, a essência não mudou. Os seres humanos são iguais, têm os mesmos desejos, anseios, e somos suscetíveis às armadilhas do inimigo. Então é um breve período, é um ensaio, é um treinamento para a eternidade. Só que nesse tempo aqui a gente tem que se preparar. A gente não nasce preparado, a gente nasce e tem que ir evoluindo. Nesse breve tempo, que a Bíblia fala que são no máximo 120 anos, que Deus limitou a vida do ser humano, em Gênesis as pessoas viviam Matusalém, as pessoas viviam 600, 700, 800 anos. E aí Deus começou a ver que não era bom o ser humano viver muito nesse período aqui. E o objetivo principal, o que a gente tem que ter em mente, o foco, é saber que a gente não é desse mundo e que o nosso tempo aqui é passageiro. Então, todas as coisas que vêm dessa terra, a gente não pode dar muito valor. A gente não pode dar o extremo valor, colocar acima das coisas eternas. Plantar aqui em vez de plantar no céu, plantar na eternidade, que é onde a gente vai passar todos os nossos dias, que é porque a gente foi criado. Tem que compreender isso, tem que colocar na cabeça que o que a gente vive aqui é castigo, é um castigo. Muita gente não consegue entender, não consegue acreditar, vai achar que eu tô falando besteira, mas para pensar, para refletir, e é o que a Bíblia diz. Nós temos um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que, com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. É muito louco. A gente não aceita de jeito nenhum a morte. Já parou para pensar como é difícil aceitar a morte? Que o ser humano vive buscando produtos para rejuvenescimento, fica buscando remédios, cirurgias para a eternidade. É uma busca. Tem dentro de nós isso. Imagina você receber algo. Você tem uma herança, você tem um projeto, qualquer coisa, que era seu por direito, e de repente vê alguém e tira de você. Você não vai ficar indignado? Foi isso que aconteceu com a nossa vida, com o nosso tempo. A gente nasceu, foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver a eternidade com Ele, para desfrutar, para ter um relacionamento com Deus. E aí, de repente, porque a gente desobedece, Deus fala: você pode comer de todos os frutos, menos o fruto da árvore que está no meio do jardim, o fruto da árvore do bem e do mal. E ele fala ali claramente que se comer do fruto, certamente morrerá. Ele não fala assim, se comer do fruto vai morrer imediatamente. Ele fala que se comer, certamente um dia você vai morrer. Se ele fala que certamente um dia você vai morrer, é sinal de que você não morreria. Se não comer, não morreria. Certo? A gente nasceu para ser eterno. Tá na Bíblia. Tá no guia, tá no manual da nossa essência, do nosso começo, da nossa origem. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz, de fato,
Nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Esse texto está em 2 Coríntios 5:1. Aqui, nessa terra, a gente tem muitas opções. A gente tem várias coisas para fazer, tem várias opções. Agora, para a eternidade, e na verdade o que importa mesmo, a gente só tem duas opções. Ou você serve a Deus, ou você rejeita a Deus. Ou você tem o céu, ou você tem o inferno. Não tem outra opção. Não tem como você amar dois senhores. Não dá para você amar o dinheiro, o mamon, e amar a Deus. Só tem como amar a Deus ou rejeitar a Deus. É Ele que tem que estar à frente de todas as nossas coisas. É Ele que tem que ser o motivo do acordar, do deitar e agradecer por esse tempo que a gente tem aqui e viver bem. Viver de uma forma, seguindo princípios e valores para agradar a Ele, pensando no futuro, pensando na eternidade. Na hora de se encontrar com Deus no céu. Quando você chegar no céu, face a face com Deus, o que você quer ouvir dele? Para pensar nisso. E essa questão do corpo, do templo, da eternidade, depende de você viver com Deus e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sabendo disso, sabendo que existe o céu e o inferno, só tem duas opções, só tem dois caminhos, você vai escolher o quê? Para você viver a eternidade no céu, com o seu Criador, você precisa aceitar que Ele existe, aceitar que Jesus morreu por você, chamar Jesus para morar na sua vida. Sem isso, você vai viver eternamente, mas aí você tem que escolher. Você quer viver eternamente bem, feliz, livre, ou você quer viver eternamente amarrado? Porque só tem dois caminhos. E você vai viver eternamente, não vai acabar. Vai ser ou vida eterna com Deus, ou morte eterna. Quando você compreender plenamente que na vida é muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passar a viver à luz da eternidade e lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo de Deus você viver, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. É exatamente isso, porque se você não dá valor, não dá tanto valor para as coisas que são passageiras aqui, coloca a sua fé, sua esperança em coisas eternas, você sofre menos. Você sabe que as pessoas que te machucam, as circunstâncias que você vive, são passageiras e que a gente tem que tirar o melhor proveito possível de tudo aqui. Aprender lições, conseguir ajudar as pessoas, em vez de ficar só reclamando, em vez de ficar só se lamentando, que é o que Deus odeia. E você tem que glorificar a Deus com a sua vida. Deus não te fez imperfeito. Deus não te fez com esses problemas que você tem, essas necessidades de aprovação. Deus te fez perfeito. Ele te fez a imagem e semelhança dele. E se você entender essas coisas, se você desbloquear essa necessidade que você tem, esse vitimismo que você tem, você estoura, você explode. Não tem como um ser perfeito, que é perfeito, criar algo que não vá bem, que não prospere. Você olha a natureza, tudo que Deus criou prospera. Você, que é a maior criação que foi feito à imagem e semelhança dele, ele criou toda a natureza, prospera, toda a natureza prospera. Analisa, qualquer ser, qualquer coisa que Deus criou prospera. Aí ele te cria o último, a imagem e semelhança dele, como um ser perfeito. Como é que você não vai prosperar? Você não prospera porque você não quer. O inimigo coloca essas coisas na humanidade. O inimigo trouxe essas coisas desde o Éden. Trouxe esses pensamentos negativistas. Trouxe essas necessidades de aprovação. Trouxe esses pensamentos de que você não vai conseguir, de que você é inferior.
por causa da sua roupa, por causa da sua cor de pele, por causa da sua voz, por causa de qualquer coisa. É o inimigo que coloca em você e você se deixa levar, você se deixa diminuir. O inimigo coloca amarras em você. Você nasceu para prosperar. Você não nasceu para mendigar nada. Você nasceu para prosperar. O segredo para você prosperar é primeiro se entregar ao Pai, se conhecer. Quando você se conhece, quando você se conecta na fonte, conhece quem te criou, você começa a se conhecer. Você conhece quem te criou, você se conhece. Aí você vai saber no que você é bom, para que Deus te criou. E sabendo isso, é só seguir o que Deus falou para você fazer. O que Deus te criou para fazer, os planos de Deus para sua vida. Seguindo os planos de Deus, não tem como você não prosperar. Não tem ninguém que possa te parar. Não tem ninguém que possa te bloquear. Ele é por você. Precisa pedir isso, porque às vezes a gente sabe, a gente escuta a vida inteira essas coisas, mas sem uma revelação, precisa de revelação isso. Precisa se conectar diretamente na fonte. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Em Filipenses 3:7 fala assim: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. As coisas que ele fala são os relacionamentos, fama, riqueza, realização, até mesmo prazeres. Com os olhos na eternidade, essas coisas elas deixam de ter tanto valor. Não é que a gente não vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai viver. Esse período a gente vai viver todo o natural. Essas coisas Deus criou para a gente viver aqui. Mas o que importa é onde está seu coração. É isso que é importante e é isso que Deus vê. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida do que o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a pontinha do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Eu sei que não é fácil. Não é nada fácil a gente acreditar em nada que a gente não consiga ver, que não seja palpável. As coisas que necessitam de fé. As coisas que a gente tem que acreditar. Que existe algo maior, que existe uma eternidade. A própria Bíblia fala que este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Está em 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos como os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, e designados para um trabalho que apreciamos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele se deleitará conosco todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Isso o mestre fala em Mateus 25:34. Esse pedaço aqui é uma chave, presta atenção. A gente não vai ficar no céu recostado, tocando harpa, sem ter o que fazer, como muita gente pode pensar. A gente vai trabalhar, diz a palavra. E por que isso é tão importante? Deus, quando criou a gente, Ele criou a gente para trabalhar. O trabalho que a gente tem hoje não tem nada a ver com o trabalho que Deus criou a gente para fazer. O trabalho de hoje, depois da queda do homem, depois do castigo, o trabalho, Deus prometeu que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai trabalhar, a gente vai ter que comer o nosso pão com o suor do nosso trabalho, que vai ser algo desgastante, vai ser algo com esforço. Só que na eternidade a gente vai ter o trabalho, e o trabalho foi o que Deus criou a gente para fazer. É nos planos de Deus. Então, se você entender quais são os planos de Deus para a sua vida, desde a sua origem, desde a sua essência, o que Deus te criou para fazer, que cada pessoa tem uma função diferente. Você não vê que as pessoas são diferentes? Uma pessoa ela é mais quieta, outra pessoa ela é mais extrovertida, uns são melhores com números, outros são bons com música, com arte.
Pode reparar. No que é que você é bom? Se você ficar fazendo coisas que você não nasceu para fazer, você não vai desenvolver, você não vai prosperar. Você não nasceu para aquilo. Imagina você pegar um martelo e querer cortar com ele, serrar com o martelo. O martelo é ruim? O martelo é uma ótima ferramenta para pregar, não para serrar, não para cortar. Se você é um martelo e está querendo serrar, você vai ficar só se esforçando, vai fazer um serviço meia boca, não vai sair bem, pode até conseguir cortar alguma coisa, mas vai ser bruto, vai ser feio, não vai ser agradável. Se você usar o que Deus te deu na sua plenitude, você prospera, você cumpre, você glorifica a Deus com a sua vida. E as pessoas aqui desse mundo, elas vão olhar a sua vida e elas vão querer o que você tem. Essa é a melhor forma de pregar o evangelho, é com a sua vida, é glorificando a Deus com tudo que Deus te deu. Na hora que a pessoa olhar e falar, nossa, que pessoa que se desenvolve, pessoas que cumprem o seu propósito, que cumprem o plano de Deus, são pessoas que elas acabam tendo até fama, elas acabam se sobressaindo na multidão, porque elas estão cumprindo o propósito de Deus. E aí começa a ter fã, começa a ter pessoas que a admiram, e as pessoas não sabem o porquê e ficam buscando nela algo para colocar dentro de si, quando tudo que todos nós já temos, todas as pessoas têm, já está dentro de nós. Deus já colocou. Basta você entender, desbloquear e deixar fluir. Em vez de você querer pegar, você tem que desbloquear o seu, porque você já tem. Então saiba que Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para você e não termina aqui. Esse é um curto período de tempo, são no máximo 120 anos. A gente tem que viver intencionalmente, a gente tem que viver para servir o reino, a gente tem que viver plantando coisas para a eternidade. Em Salmos, para terminar, fala assim: o que o Senhor planeja dura para sempre e as suas decisões permanecem eternamente. Qual que foi o tema de hoje para reflexão? Há muito mais na vida do que apenas aqui e agora. Isso que a gente tem que pensar, refletir. Esse tempo aqui é passageiro. Há muito mais. Onde está o seu coração? Um versículo para memorizar é: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas, se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. E a pergunta que fica é: já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo.